Graças a Deus. Eita, coisa boa é a presença do Senhor. Podem tomar assento nessa noite? Graças a Deus. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Estamos bastante alegres, graças a Deus. Mas eu gostaria ainda de dividir uma palavra com os amados nessa noite. Mas antes de dividir a palavra, talvez a gente não preste atenção nos anúncios. Amanhã, segunda-feira, segunda forte da palavra. Amanhã, se eu não me engano, já o apóstolo começa uma sequência de ministrações. Então, começa amanhã, se eu não me engano, acho que é do mês todo, esse mês vindouro, que começa no dia 1º, aí, se eu não me engano, o pastor vai pegar uma sequência de ministrações aí. Creio que quem esteve aqui na conferência, se eu não me engano, foi sobre dons, que o pastor pregou praticamente o mês todo. Foi muita bênção. Então, nesse mês aí de maio, nós vamos nessa mesma vibe. Então, começa amanhã, eu creio que a partir de amanhã já começa as ministrações, que o apóstolo vai começar a sequência de ministrações. Então, venha. Segunda forte da palavra, como eu vou tornar aqui a dizer, o que eu disse semana passada. Um pastor, amigo nosso, ele falava o seguinte: você pode até deixar de vir alguns cultos, mas o culto da palavra, você precisa estar na igreja. Quarta-feira, quarta profética. Na quarta profética dessa quarta vai estar pregando aqui um pastor, amigo nosso, Marcelo, pastor Marcelo, evangelista Marcelo, amigo meu, do diácono Elias, amigo de longa data. Então, vai estar aqui, esteve aqui trazendo o testemunho dele. Quem teve a oportunidade de conhecer o Marcelo em outrora, quem veio hoje, né, ele? Vê assim que é benção pura, sem mistura mesmo, um homem que Deus fez assim, uma obra muito maravilhosa na vida dele, como tem feito nas nossas vidas, mas na quarta profética próxima estará aqui para, mais uma vez, trazer uma palavra do coração de Deus para nossas vidas, amém? Então, desde já eu te convido a abrir a sua Bíblia, no carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 3, verso número 23, nessa noite. Só um versículo para nosso elevo espiritual. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, verso número 23. A palavra que é das mais conhecidas, eu estava meditando nessa palavra por esses dias. A palavra que falou muito ao meu coração, estava até comentando com o diácono Sérgio, sobre esses dias, até na nossa reunião de intercessão essa semana. E aprove a Deus de hoje nós temos oportunidade de falar um pouco sobre essa palavra. Eu poderia ter ficado aí ouvindo o diácono Adelmo aí mais algumas horas, mas Adelmo, vai chegar. Amém. Adelmo, pelo menos eu sou assim. Quando o negócio não está muito legal para mim, eu jogo para cima da varoa. Ela dá o jeito dela, se vira nos 30. É mais ou menos por aí. Romanos 3, 23... diz assim, na minha tradução, a palavra que não é minha, mas é do Eterno: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Amém? Vamos repetir todos juntos? É um versículo pequenininho, né? Acho que dá para nós repetirmos. Vamos lá no 3. 1, 2 e 3. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Amém? Então, nessa noite, uma palavra que é muito forte, querido. Muito forte mesmo, trazida pelo uma fala do apóstolo Paulo ali para a igreja que estava em Roma, mas uma palavra que vai falar essencialmente sobre, e é o tema da nossa mensagem nessa noite, sobre a maior pandemia do mundo. Então, nessa noite, é nesse foco que eu gostaria de trazer essa palavra. Nós não vamos falar do pecado como uma visão muito teológica, não. Não se espante, não. Porque muitas vezes, né, as pessoas falam assim: vamos falar do pecado, meu Deus do céu, e agora? O que eu vou fazer? Quem poderá me ajudar? Quem poderá me defender? Não, mas nessa noite eu gostaria de falar sobre uma figura do pecado como a maior pandemia do mundo. Nós tivemos aí, né, nós estamos aqui falando assim: poxa, pastor, mas não, vamos falar de pandemia de novo. Nós sofremos tanto com essa última pandemia que apareceu aí do Covid-19, né? Sofremos muito mesmo. Obrigado, meu filho. Sofremos muito realmente. Perdemos entes queridos. Muitos perderam o emprego. Quando estava começando a voltar assim, o movimento, apesar que eu não parei de trabalhar, eu trabalhei fora 15 dias, por causa da minha esposa, que ela foi diagnosticada com Covid a primeira vez. Gente, minha esposa teve Covid 4 vezes.
eu tive 3 vezes. Então, mas quando nós estávamos trabalhando, nós estivemos no centro da cidade e eu me deparei com a visão realmente apocalíptica, igreja. Quem esteve no centro da cidade, há mais ou menos, né, quando nós começamos a voltar de verdade na hora do rush, eu não acreditei no que eu estava vendo. Aquele frenesi de pessoas de um lado para o outro, uma verdadeira Babel, pessoas falando em vários idiomas. Se você for no centro da cidade hoje, você encontra pessoas falando em vários idiomas, principalmente na hora do almoço, né, com os empresários, aquelas pessoas que trabalham nas grandes empresas, nos grandes escritórios, uma verdadeira Babel ali no centro comercial do Rio, e as ruas vazias, querido, as ruas vazias, entregue realmente às moscas, né? Como nós dizemos por aí, dava até para jogar bola na Avenida Presidente Vargas, na Rio Branco. Tanto o movimento era tão pequeno que de verdade eu me espantei. Tinham 4 pessoas dentro do carro, meus amigos que não eram crentes, que não são crentes, até hoje não são salvos em Cristo Jesus. Era aquilo que eles falavam realmente, cara, uma visão realmente do apocalipse, cara. E nós, muitas vezes, nós nos enganamos pensando que essa daí foi a maior pandemia da história, e não foi, né? E número de mortes. O que é uma pandemia? Uma doença, algo que acontece, né? Que influencia toda a humanidade. Foi o que aconteceu no caso da Covid-19. Mas outras pandemias a humanidade já viveu. Na história da humanidade nós vamos achar várias pandemias. No século XIV nós vemos um terço da Europa ser devastado pela peste negra, né? Chamada peste negra porque os membros das pessoas ficavam, né, escuros, ficavam pretos. Um terço de toda a Europa morreu com a peste negra, né? A varíola, há 100 anos, no século XIX, matou 300 milhões de pessoas em 100 anos. Coisa que, né, demorou um tempo ser erradicada, e outras mais, AIDS, né, que também quase se tornou algo mundial no começo, no auge, por aí. Conversando sobre isso com o diácono Sérgio, ele me corrigia, que muitas vezes nós pensamos que ainda a peste negra foi a que fez mais vítimas, não foi. A gripe espanhola matou muito mais pessoas do que a peste negra, do que o Covid-19, até outros dias, né? Então nós vemos que não é por aí. Nós cremos que, se nós formos pegar a palavra, nós vemos que essas grandes pandemias, elas não vão terminar por aí. Não vão terminar por aí. Mas que nessa noite nós escolhemos falar sobre a maior pandemia do mundo, porque o pecado é algo que atingiu toda a humanidade. Toda a humanidade. Toda a humanidade foi atingida pela pandemia, pelo vírus, vamos dizer assim, do pecado. Ninguém ficou de fora, que de Paulo vai asseverar aos Romanos, no versículo 23, que todos pecaram, que ninguém ficou de fora. Ninguém. Salomão vai falar em um dos seus livros que nós pecamos até quando nós andamos. O que ele quer dizer é o seguinte, que em todo momento nós pecamos. De manhã, de tarde, de noite, o pecado é uma constância na vida do homem, né? Hoje nós não somos mais escravos do pecado. Mas, se eu não me engano, Pedro vai dizer que, né, mentiroso é quem diz que não peca. Então, todos nós somos vítimas ainda desse pecado, dessa desgraça que acometeu toda a humanidade. E, querido, falando em pecado, desde Adão para cá, nós vemos que muitas pessoas perderam a vida, tiveram a vida destruída por causa do tal do pecado. Mas a primeira coisa que eu queria vos falar dessa noite, que nem Adão tinha ideia da consequência do seu pecado, do seu ato. Se nós mesmo que Adão era um cara que tinha intimidade com Deus. A Bíblia fala que Adão, na viração do dia, todo dia Deus ia ter uma prosa com Adão. Deus todo dia tem uma conversa com Adão. Então, querido, Adão era um cara que tinha intimidade com Deus. Mas eu creio, querido, que Adão, assim creio eu, ele não tinha consciência do seu ato. Muitas vezes, né, isso é muito perigoso para nós, igreja do Senhor, até nos dias de hoje, que muitas vezes nós não temos uma verdadeira consciência dos atos que nós cometemos. Parece que muitas vezes, é como eu disse até um dia desse para o pastor, para o apóstolo, que eu estava
quando eu estava meio assim chateado com algo, e eu pensei em fazer assim algo que não era da vontade de Deus, e eu sabia disso. Eu falei para o apóstolo, parece que um verme entrou na minha mente naquele dia. Parece que, e quase que eu já falei, não, mas eu vou fazer, que eu não estou fazendo para homem, eu estou fazendo para Deus. Mas tem vezes, querido, que parece, né, com alguma insatisfação nossa, né, o pecado, como Deus falou, né, lá para Caim, já é a porta. E muitas vezes nós damos brecha, como o amado bem falou, nós abrimos a porta para o pecado entrar. Mas muitas vezes eu creio que Adão ele não tinha noção do ato que ele estava cometendo. Não sei se isso acontece contigo. Muitas vezes nós cometemos algo e quase instantaneamente nós nos arrependemos daquilo que nós fazemos. Nós falamos algo e o Espírito Santo vem nos dar um beliscão, como eu disse aqui um dia desse, e rapidamente, né, o Espírito Santo nos traz para o centro novamente da vontade de Deus. E muitas vezes nós ouvimos a voz de Deus e nós tornamos atrás. Isso, querido, é um privilégio somente da igreja do Senhor. Você que é igreja do Senhor, você tem motivo para dar um glória a Deus, é bem forte nessa noite, aleluia. Porque assim, querido, porque Adão não tinha, eu creio que naquela hora ele não tinha consciência daquilo que ele estava fazendo. Porque só era, né, uma proposta, e não parecia ser das mais inocentes, não. Deus não falou, não foi isso não. Muitas vezes nós damos ouvido para a serpente, olha só. Nós damos ouvido para a serpente. Não foi bem isso que Deus falou. Deus falou, não foi bem assim. O apóstolo, a pastora falar, não foi bem assim. Foi assim que eles falaram, tem nada a ver. Isso daí não é assim que muitas vezes acontece conosco. Mas Adão, querido, e Eva, aquele casal, eu creio que eles não tinham consciência. Porque depois que o pecado entrou no mundo, as consequências que sempre vêm, querido, vieram sobre aqueles, né, que foram originais do pecado. Olha só, que deram origem àquele ato. Vê bem, a primeira coisa que acontece, eles são expulsos do jardim. Primeira coisa que acontece. Vieram as outras consequências, né? A mulher ia ter dor de parto, a culpa de Adão. Quem vai trabalhar amanhã no feriado, levanta a mão e dá um glória a Deus bem forte essa noite. A culpa é de Adão, tu dizem por aí. Que o homem agora vai ter que trabalhar, né, do suor do seu rosto. Gente, quando nós chegarmos lá no céu de glória, nós vamos ter uma conversa muito séria com Adão. Vamos ter uma conversa muito séria com Adão. E com Eva também. Não vamos deixar Eva fora dessa não. Mas nós vemos, querido, que uma das piores coisas que acontece, que eu digo que Adão não tinha consciência do seu ato, era que com o pecado de Adão e Eva, agora Satanás abriu-se uma porta para Satanás. E agora, querido, o espírito do homicídio vai entrar no mundo. E agora, o primeiro filho de Adão, que era Caim, ele vai matar o seu irmão, que era Abel. Imagina a dor do pai e da mãe saber que a vida do seu filho foi tirada por um ato que eles cometeram. Imagina, querido, bem, por isso que eu falo das consequências do ato. Muitas vezes nós até pedimos perdão a Deus, Deus nos perdoa assim, mas a marca fica lá, como aquela historinha, né? Daquele menino, daquele cara que ele fazia muitas coisas erradas, adolescente, no furor da sua adolescência, partindo já para quase maioridade, para a juventude, ele fazia muitas coisas erradas, e seu pai falou assim, pai, mas toda vez que eu faço alguma coisa errada, eu me arrependo, e tudo mais. Ele falou, tá bom, meu filho, você se arrepende, mas nós vamos fazer uma coisa, eu vou te mostrar algo. Cada vez que você ofender uma pessoa, você pega, vai lá nos fundos de casa e prega um prego na parede. Ele falou, pai, eu acho que vai faltar parede. Parece até pastor Marquinhos, né? Parece até que vai faltar. Vai lá e toda vez que ele fazia algo de errado, que ele ofendia alguém, que muitas vezes que nós damos conta do pecado, né? As coisas grandes, mas as coisas pequenas, nós fazemos, muitas vezes nós nos consideramos como pecado. Mas Salomão vai falar que são as pequenas raposas que destroem as vinhas. E ele vai lá, o filho pega, toda vez ele pega lá que ele faz algo errado, e rapaz, vou lá. Tem que ir lá, e pegava um martelo e pum, aí o pai dele falava assim, filho, você fez o que eu falei? Ele falou, fiz. Agora você vai lá e arranca todos os pregos da parede,
Ele arrancou todos os pregos da parede e falou assim, tá vendo, filho, é isso que acontece contigo. Você arranca os pregos, mas a marca ficou. Talvez nós ofendemos as pessoas com as nossas palavras, com nossos atos, com as nossas ações. Nós pedimos desculpa, nós pedimos perdão e está tudo resolvido. Mas a marca muitas vezes fica aí. Mas falando, querido, muitas vezes da pandemia, da maior pandemia do mundo, e a pandemia agora faz a sua primeira vítima, que é Abel. E com ela vem outros crimes, vem outras coisas que acontecem. Capítulo 6 de Gênesis mesmo, agora Deus vai ter que exterminar toda a humanidade devido ao pecado do homem que era muito grande. A violência é muito grande nos dias, né, de Noé. Não, os homens faziam as coisas atrozes, parece até nos dias de hoje, né? E a Bíblia vai falar isso aí, que a vinda do Filho do Homem seria como nos dias de Noé, né? Como que os homens se casavam, se davam em casamento, faziam coisas absurdas, como nós temos visto nos dias de hoje. E parece até, se eu não me engano, que Jesus está voltando. E nessa noite, quem está esperando a volta de Jesus aí, dá um glória a Deus bem forte nessa noite. Aleluia! E assim, querido, e Deus vai exterminar, querido, toda a humanidade, só vai ficar Noé e a família dele. Imagina quantas milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas não morreram no dilúvio, pela essa grande pandemia, por causa do pecado do homem. E a segunda coisa que eu queria dividir com os amados é o seguinte, que mesmo os grandes homens da Bíblia não foram capazes de deter o avanço do pecado. A Bíblia vai falar de homens notáveis, querido. Homens realmente de muito valor. A galeria dos heróis da fé vai falar de Enes, de Paula, de Marcos, de Eduardo, de Carlos Eduardo. Se eu fosse você, dando glória a Deus aí. De Aline, de Paula, né, de o Anderson exclusivo. Aleluia. De Elias, de Heloísa e outros e outros e outros e outros mais. Mas nem esses homens foram capazes de deter a escalada do pecado. Nem o grande vulto do Pentateuco, que é a pessoa de Moisés, que Moisés é o maior vulto depois de Deus, dos 5 primeiros livros da Bíblia, 4 primeiros livros da Bíblia, Moisés é o maior vulto que aparece, né? Dos 5, 4, Moisés é o legislador por excelência do povo de Israel. Se você for em Israel, se eu não me engano, acho que ano que vem, no outro ano, Carlos Eduardo Enes, que está marcada a nossa viagem para Israel, nós vamos chegar lá, amém. Vamos levar o Wilson também na nossa bagagem. Quem mais quer ir para Israel? Levanta a mão e dá uma glória a Deus, aleluia. Né? Se nós formos em Israel amanhã, o grande vulto não é Jesus, querido. Apesar que existe igreja de todo tipo, né? Cristã, igreja do Santo Sepulcro, a igreja da ressurreição, a igreja da ascensão. Tem igreja de todo tipo, de todo jeito, Israel falando de Jesus. Mas para o povo judeu, até hoje, o maior vulto ainda é o homem chamado Moisés. E nem Moisés, que era o sumo legislador, que foi o libertador do povo de Israel, pôde deter a escalada do pecado. Nem a lei de Deus que foi escrita por Moisés, que foi dada para o povo, pôde deter a escalada da grande pandemia do pecado. Que nós vemos, querido, que mesmo com a lei, né, vão inventar um paliativo, vão inventar os sacrifícios, mas mesmo o sumo sacerdote, que era o cara que tinha que ir lá todo ano, uma vez por ano, entrar no Santo dos Santos, sacrificar por ele e por todo o povo, não podia deter da escalada do pecado. E nós vamos ver que desde os tempos dos patriarcas, juízes, profetas, até a chegada do Novo Testamento, o povo todo está sob o domínio do pecado. O povo todo está debaixo da mesma lei, a lei do pecado. E nós vemos que mesmo na Bíblia, nas entrelinhas, nós vemos que os frutos do pecado, do horrendo e triste pecado, estão aí. Corrupção dos sacerdotes, os homens que eram de Deus agora se deixam corromper. O pecado é uma constante normal com o povo de Israel. O povo se prostitui cultualmente. Tudo isso é pecado, porque de verdade no original, quando nós lemos 2 Crônicas 7,14, nós vamos ver que, né, se o meu povo, todo mundo sabe esse versículo, né? Se o meu povo,
que se chama pelo meu nome, se orar, se humilhar, orar e se arrepender dos seus, não, dos seus pecados não, é do seu pecado, é no singular, porque pecado é uma coisa só, pecado é a transgressão contra Deus. Não existe nem pecadinho, nem pecadão. A Igreja Católica, há bastante tempo atrás, inventou o tal do pecado venial. Eles inventou o tal do pecado que não era para a morte, mas só que levava ao purgatório. Mentira, querido, né? Mas agora aumenta-se a corrupção, prostituição, tudo por causa do tal da epidemia do pecado. Com isso vem as mortes. No Brasil colonial, morreu-se muitos índios, muitas pessoas, né? Por arma de fogo ou por arco e flecha. Mas as doenças sexualmente transmissíveis mataram os milhares naquela época já. Então, querido, o pecado sempre fez vítimas. Nos nossos dias de hoje não é diferente, né? Corrupção generalizada. Você vê que no Nordeste do nosso país, os pais vendem as filhas, vendem a virgindade das filhas por qualquer R$50. Turista vem lá de fora para cá, ele já vem com o pacote pago e uma novinha para satisfazer os desejos dele. Tudo isso, querida, a influência é sobre o problema do pecado que nós vemos hoje nos nossos dias. E hoje em dia, que do pecado está cada vez mais latente. Nós vemos que antigamente nós não vimos tanto, mas o pecado hoje em dia bate na nossa porta. O pecado hoje em dia mostra de formas, né? 1001 forma diferente daquilo que nós víamos antigamente. Não é assim muitas vezes? Um tempo atrás eu estava ouvindo um testemunho do pastor Jorgival. Ele diz que os atos satânicos hoje em dia não tem mais aqueles sacrifícios, aquelas oferendas enormes que ficavam, né, pelas esquinas. A gente quase não vê mais realmente. Hoje em dia, os atos satânicos, as influências hoje em dia, acontecem pelos apps que nós baixamos. A porta para o próprio Satanás somos nós mesmos que abrimos com um clique num site de pornografia. E vai por aí, que das muitas formas do pecado que tem feito dessa pandemia que tem assolado a humanidade desde os princípios dos dias. Nós vemos, querido, a pedofilia, e vai por aí afora, assassinatos sem fim, chacina, terrorismo. Lembra mais alguma coisa aí? Alguma coisa terrível? Tudo é consequência do pecado. Mas aí, querido, eu chego numa parte da mensagem, nós não vamos passar do horário hoje, que fala, se o pecado é tão destrutivo, se o pecado é tão horrível, eu estou falando para uma igreja inteligente nessa noite, para pessoas inteligentes, se o pecado é tão horrível, se o pecado é tão destrutivo, se o pecado é tão maligno, e se o pecado já gerou e continua gerando tanta morte, por que até nos dias de hoje, nós ainda continuamos insistindo no pecado? Mesmo nós, como igreja do Senhor, muitas vezes nós continuamos insistindo no pecado. Mas, pastor, eu não fumo mais maconha, eu não uso mais cocaína, eu não bebo mais, eu não saio mais com a mulher dos outros, mas eu continuo falando mal do meu irmão, eu continuo espalhando fofoca, eu continuo fazendo coisas que não provém, não agrada a pessoa do Espírito Santo. Muitas vezes que nós falamos assim, poxa, por que a igreja está assim? A igreja está assim por minha culpa. E aquilo que eu faço que entristece o Espírito Santo de Deus, muitas vezes está nos mínimos detalhes, igreja do Senhor. Mas nessa noite eu vou te dar a resposta. É porque esse tal do pecado, dessa pandemia, desse pecado primeiro, ele continua agindo em nós. Infelizmente, fala assim, poxa, pastor, e muitas vezes nós damos desculpa da graça para continuar inquirindo nos mesmos pecados de sempre, a mesma carniça de sempre. Nós pegamos as histórias, né, e nós vemos que as histórias, é como o cidadão disse um dia, são cíclicas, né? São os mesmos pecados de sempre.
são os mesmos pequenos pecados de sempre que nós insistimos em cometer. Ah, pastor, mas nós sabemos que entristece a pessoa do Espírito Santo. Mesmo assim, nós insistimos em cometer o pecado. Mas nessa noite tem uma boa notícia para você. Catuca esse crente que está do seu lado e diga assim: nessa noite tem boa notícia para você. Querido, porque nós demos a imagem do pecado como a maior pandemia do mundo. E que faz vítimas até o dia de hoje. Mas existe uma cura apenas para o pecado. Os cientistas talvez podem se esmerar, e a ciência, como o Daniel disse, iria evoluir muito nos últimos dias, e realmente tem evoluído muito. Gente, isso aqui é uma coisa do outro planeta. Isso aqui, eu creio que é coisa de alienígena. É coisa de outro planeta. A ciência realmente tem evoluído muito, como o Daniel disse. Tem evoluído muito. Mas os cientistas que não vão conseguir descobrir uma cura para o pecado. Eles podem estudar, pode fazer, experimento in vitro, experiência com antimatéria, matéria negra, matéria escura, matéria branca, matéria cor de abóbora, matéria qual for, mas não vão conseguir descobrir uma cura para o pecado. Aleluia. Os governos atuais, eles podem até se esforçar, coisa que eu não acredito, mas não vão conseguir achar uma solução para o pecado. Aleluia. Muita gente boa aí nos governos, pessoas muito inteligentes, a maioria dos catedráticos estão envolvidos em alguma coisa, desse tipo, mas os governos do mundo, inclusive do Brasil, não vão conseguir descobrir uma cura para o pecado. Mas a cura para o pecado, como diz a palavra, está no sangue de Jesus. Aleluia! Aleluia. Porque é a Bíblia que nos fala isso, que dá cura para toda mazela da humanidade está na pessoa de Jesus. Aleluia. Só isso aí vale a salva de palmas para Jesus. Aleluia. Todas as mazelas da sociedade, a solução está na pessoa de Jesus. Não adianta os cientistas, os governantes tentarem achar saída, que não vão achar saída. Aleluia. 1 João 1,7, bota na tela aí, meu filho, por favor, se tiver como. 1 João 1,7. Somente a parte B vai falar assim, ó: mas se andarmos na luz, como na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Eu disse o sangue, é o que a Bíblia vai falar, o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. Ele não falou que é sangue de bode preto, de galinha vermelha, de pato branco, nenhum desses. É o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que nos purifica de todo o pecado. Aleluia! É assim, querido. É uma mensagem simples nessa noite. Que para essa grande pandemia, que tem assolado vidas, que tem destruído vidas, que por causa dela, homens de bem saem de casa numa sexta-feira à noite e só voltam na segunda. Que por causa dessa mesma pandemia, por causa desse mesmo pecado, os jovens saem de casa, experimenta o crack uma única vez e nunca mais volta para os seus lares. Eu disse nunca mais. Essa semana nós estávamos vendo uma reportagem, uma mãe procurando um filho na Cracolândia de São Paulo. O filho médico, não era qualquer, não era uma vítima da sociedade como muitos, não. Filho médico, formado, especializado. Esse cara deve ter estudado pelo menos 15, 16 anos. Estava perdido na Cracolândia. E a mãe procurando esse filho. Tudo por causa do desgraçado do pecado. Homens saem de casa, deixam suas mulheres, filho pequeno, e vai por aí afora. Mas a solução ainda está na pessoa e no sangue de Jesus. Aleluia. Isaías, você pode falar até assim: pastor, eu estou encerrando, mas eu tenho feito. Talvez você está aqui no nosso meio nessa noite, ou você talvez está ao alcance da transmissão nessa noite, dessa palavra. Talvez você pense assim: pastor, mas eu já fiz coisas atrozes.
O meu pecado, se eu te contar pelo menos a ponta do iceberg, você vai ver que é a coisa muito horrível que eu já pratiquei até nos dias de hoje, até ontem. Talvez você pode dizer assim, né? E talvez as pessoas tenham já dito para você que para a sua vida não tem jeito, como já falaram para mim. Você não vai chegar aos 25 anos, vai morrer. Qualquer dia desse, vai pro baile funk, vai aparecer morto. A culpa é do Endes, que está levando ele pro baile funk. Misericórdia. Talvez seja essa a sua situação. Talvez você vai procurar, né, alívio para o seu pecado, para a sua dor. Talvez no álcool, na cocaína, no crack ou em coisa desse tipo. Talvez você pode até pensar, né? A minha esposa não me entende, os meus filhos não me entendem, o pastor não me entende, o pastor que vos fala não me entende, e eu não tenho com quem dividir essa carga que eu estou levando até hoje. Talvez seu pecado realmente seja algo muito terrível. Isaías capítulo 1, verso número 18, em nome de Jesus. Bota na tela aí, por favor. Isaías 1, 18, para nós encerrarmos. Vinde, então, e raciocinemos juntos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. E ainda que sejam vermelhos como a carmesim, se tornarão como a branca lã. Tá bom, agora acabou suas desculpas. Querido, nada que você faça, nada que eu faça, vai fazer com que Deus me ame mais. Nada que você faça, o que você já tenha feito de tão horrível, de tão terrível, possa fazer que Deus chame menos. O amor dele é insondável, é infinito. O amor dele não é como de mãe. Pelo menos as mães de hoje, nós temos visto as mães fazer coisas terríveis com seus filhos. Mas o amor dele é o amor que nos constrange e que excede todo entendimento. Nessa noite, querido, como o nosso amado bem disse, nós precisamos continuar sendo agente desse amor. Agente dessa cura para toda a humanidade. Gente, a humanidade está morrendo, a humanidade está apodrecendo. E somente o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado, pode trazer salvação para a humanidade. A nossa cura, a cura que nós temos hoje, fique de pé em nome de Jesus. A nossa cura teve um preço que foi pago. O dono do Santander, vamos para cá, Paulo. O dono do Santander foi vitimado pelo Covid-19. A filha dele disse o seguinte na entrevista que ela deu para determinada rede de televisão. Ela disse o seguinte, que o dinheiro do meu pai, o nosso dinheiro, não conseguiu nos salvar. Vou dar uma pergunta nessa noite discreta. Quem tem 100 reais no bolso aí, levanta a mão e dá um glória a Deus bem forte. Jesus dos crentes! Gente, aí, empresário tá em outro nível, meu, tá em outro patamar, né? Agora eu quero ver, quem tem 200 reais e levanta a mão no bolso, levanta a mão e dá um glória a Deus aí. Jesus! É desse jeito, é. As surpresas acontecem, Isaac. Isaac. Aleluia. Eu quero ver agora. Agora é a hora da Elô, quer ver? Quem tem 500 reais no bolso, levanta a mão e dá um glória a Deus bem forte. Aleluia. Mas os 500 reais que nós temos no bolso, querido, não foi capaz de nos salvar. Somente o sangue derramado na cruz do Calvário pôde nos livrar dessa grande pandemia que tem assolado a humanidade até nos dias de hoje. Que nós não somos mais, nós continuamos sendo pecadores, mas não somos mais escravos do pecado. E se Jesus voltar até o dia de hoje, daqui a pouco, se Jesus voltar, nós vamos subir para o céu de glória, aleluia!
E quando nós vamos estar livres, querido, de uma vez por todas, da pandemia do pecado. Aleluia. Se você crê nessa palavra nessa noite, dá uma salva de palmas aí para Jesus. Existe cura, querido, na pessoa de Jesus. Jesus disse o seguinte, ó. Paulo vai falar, vai parafrasear, falar assim, o salário do pecado é a morte. E nós estamos falando nessa noite de duas mortes. Nós falamos muito da morte física, mas existe a morte espiritual. A morte espiritual, que é a segunda morte que a Bíblia vai falar, é a que está reservada simplesmente para Satanás e seus anjos caídos. Não foi feito para o ser humano que é feito a imagem, que foi feita a imagem e semelhança da pessoa do grande Deus. Não, querido. Então, duas mortes estão sujeitas ao homem, que o pecado pode provocar. Mas a cura está na pessoa, está no sangue da pessoa de Jesus, derramada na cruz do Calvário. Foi o preço que foi pago, né, pelas nossas vidas, pela nossa salvação, para nós ficarmos livres, para nós sermos livres da pessoa do pecado. Amém? Nessa noite vamos adorar o Senhor com mais um cântico. Logo depois nós fazemos o encerramento dessa palavra. Pense nisso. Você que ainda, olha só, se existe alguém que ainda, né, está sobre esse pecado, está sobre esse domínio, está sobre essa coisa maligna, que é o pecado. Pense nessas palavras nessa noite, que alguém morreu para te livrar desse tão grande mal provocado pelo pecado. Esse alguém não foi o pastor Marquinho, né, Paulinho? Até aquele negócio antigamente, né? Nem Maria, nem João, né? Esse é antigo, né? Não foi não. Foi a pessoa de Jesus. O nome dele é Jesus mesmo. Não, mas a Paulinha vai adorar o Senhor com outro cântico. Enquanto isso, vai adorando ao Senhor. Aleluia. Só os que já foram salvos da pandemia do pecado, levanta a mão e dá glória a Deus. É bem forte nessa noite. Não entendo o meu próprio agir. Oh, Deus. Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. O que seria de mim, Senhor? Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior, tenho prazer na tua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a tua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado e reina o Espírito sobre a carne. Declare, pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo.
em meu ser militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na tua lei, na palavra. Amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a tua casa, eu quero ser, Senhor. Nós venceremos, Senhor, nós venceremos, Senhor. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. E eu passo a ser, você é livre, você é livre. A tua bondade, e ao te conhecer, todo meu ser se enche de bondade. Vem reinar, Senhor, e reina o Espírito sobre a carne. Declara, então liberta-me de mim, liberta-me, Senhor. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a tua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Enche, Senhor, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é Então liberta-me de mim. Vem, Senhor, sobre a nossa vida nessa noite, Deus. Eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. E reina o Espírito sobre a carne. Vem reinar, Senhor, vem reinar, Senhor, e reina o Espírito sobre a carne. Aleluia, aleluia. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Ele é bom. Ele é bom em todo tempo. Aleluia. 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 Oh, aleluia. Aleluia. Ele é a dose mais forte, igreja. Nessa noite, tem alguém que gostaria de experimentar essa cura, querido? Assim, poxa, pastor, mas às vezes eu me sinto tão fraco. É com você que Deus está falando nessa noite mesmo. Teve um tempo, quando nós tínhamos 18 anos, meu primo era da minha idade, ele foi para o quartel e ali ele contraiu tuberculose. E ele ficou afastado um bom tempo e quase morreu. Mas no meio do tratamento, do final, quase chegando no final, ele abandonou o tratamento. E teve uma recaída muito forte, quase morreu mais uma vez. Talvez você está assim, né? Você vem, se alegra, sabe que Jesus é bom,
Sabe que o remédio é eficaz, mas não termina o tratamento. De vez em quando tem as recaídas. Nessa noite, Deus tem uma dose mais forte para você. Tem uma vacina que vai te imunizar, eu creio, de uma vez por todas, contra o pecado que tão de perto nos assedia.